Fala pessoal, aqui é o professor Luiz trazendo uma dica de química. O assunto aqui de eletroquímica, parte aí de pilhas. Considere a célula eletroquímica representada pela equação global, o Ni mais o cobre, gerando Ni2 mais cobre. Né? Então, é uma equação que vai representar essa pilha. O que é que a gente tem que entender em um processo eletroquímico no qual, né, eu vou montar lá o sistema e ele vai ocorrer espontaneamente, né, que é justamente a pilha. Uma reação química vai gerar corrente elétrica. Basicamente é oxidação e redução. Oxidar é a perda de elétrons. Então, se eu comparo aqui as duas espécies, né, os dois componentes dessa pilha, o níquel e o cobre, né, você percebe na equação que o níquel, inicialmente, ele é o níquel metálico, né? Aqui não tem número, né? Ele está com a carga zero, ele é um metal. E depois na equação, né, nos produtos, a gente percebe que ele está positivo, 2 mais. Significa dizer que o níquel ele vai ser o componente que vai perder, né? Que vai perder elétrons, ele vai oxidar. Se ele oxida, obviamente o cobre vai reduzir, ele tem um processo de redução, reduz. Tá? Então, oxidar é justamente perder elétrons e reduzir é justamente ganhar elétrons, já que o cobre ele era 2 mais, ele estava com deficiência de elétrons e virou zero. Em uma pilha eu tenho um polo negativo, esse polo negativo é chamado de ânodo, que é de lá desse polo negativo que vai sair, né, que vai ocorrer a oxidação, que os elétrons saem. Já do outro lado tem o lado positivo, que é o cátodo. Esse cátodo ele vai sofrer redução. Então, aqui eu já tenho várias informações com essa equação. E o níquel, ele é o polo negativo, é ele que vai oxidar. O cobre, ele vai ser o componente do polo positivo e ele que vai reduzir, ele vai receber elétrons. Outro detalhe é que se eu tenho aqui duas espécies, né, do níquel, níquel metálico e o níquel em solução, que é esse 2+, quando você tem a oxidação do níquel, a quantidade de níquel 2+, ou seja, a solução de níquel 2+, aumenta de concentração, né? O Ni2+, ele vai aumentar a concentração, né? Ele vai ficar com a concentração maior, enquanto a placa de níquel ela vai diminuir, né? Vai ficar menor, né? A placa, vou chamar de P de placa. A placa de níquel diminui de tamanho, né? Já que ela vai perdendo elétrons e como se ela tivesse passando para a fase aquosa. Já no cobre é o inverso, né? O cobre 2+, ele diminui a concentração e a placa de cobre zero, a cobre metálico, ele aumenta de tamanho. É isso que acontece numa pilha. Então a gente vai verificar a partir dessas informações qual é a alternativa correta, né? Correto afirmar que letra A, há desgaste do eletrodo de cobre? Não. O eletrodo de cobre, que é justamente formado pelo cobre metálico, ele aumenta o tamanho, né? A placa fica maior, né? Porque ali vai se depositar o cobre metálico. Então a letra A não é a nossa resposta correta. O cobre sofre oxidação também não. O cobre sofre redução. O níquel funciona como ânodo, aqui está correto. O níquel é o polo negativo, é dele que vai sair os elétrons. A solução de níquel diminui, né? Dilui-se, né? A concentração diminui? Não, a concentração de níquel aumenta, então a letra D também está errada. E a letra E, os elétrons fluem pelo circuito externo do cobre para o níquel, e é o contrário. Então o nosso gabarito é a alternativa letra C. O níquel vai funcionar como polo negativo, automaticamente o cobre ele vai funcionar como um polo positivo desse sistema aí, dessa célula eletroquímica mostrada na equação. Bem, essa daí foi a dica de hoje, uma dica bem legal aí de eletroquímica. A gente volta na próxima e até mais.